Olá, jovens padawan. Professor Lucas Almeida aqui novamente e hoje chegamos para mais uma aula de prática constitucional. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a ação popular, que se trata de um instrumento constitucional para a proteção da república, para a proteção da coisa pública, certo? Como o próprio nome república já fala, res pública, coisa pública. Então, a ação popular, ela serve para a proteção de direitos da coletividade, certo? Seja questão patrimonial, seja questão ambiental, seja questão da administração pública propriamente dita. Então, hoje a gente vai ver a questão da ação popular na prática constitucional e aí, como toda aula prática, a gente no final fala de procedimentos, como se dá o processamento da ação popular e por fim a gente termina com o nosso modelinho, certo? A ação popular ela está prevista no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. E o que é que esse dispositivo nos fala? Ele fala que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando ao autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custos judiciais e dos ônus da sucumbência. Certo? E o que é que esse artigo todo quer dizer? A gente vai seguir aqui o nosso no ensinamento de um doutrinador muito conhecido chamado Jack, o Estripador, e vamos por partes, certo? Começando aqui no início do dispositivo, a gente tem qualquer cidadão, certo? A gente percebendo aqui qualquer cidadão, a gente viu aí que não é qualquer pessoa ou brasileiro nato ou naturalizado, é qualquer cidadão. O que isso significa? Cidadão é a pessoa que está em pleno gozo de seus direitos políticos. Então é um direito político. Então você tem que estar no seu gozo do direito de votar e ser votado. Então, levando isso em consideração, como pessoa jurídica não vota, pessoa jurídica não pode propor ação popular. A ação popular é proposta apenas por cidadãos em pleno gozo dos seus exercícios políticos, dos seus direitos políticos, certo? Além disso, dando continuidade, ato lesivo ao patrimônio público, certo? Ficou todo troncho aqui, vou até apagar para não ficar um negócio meio coisado, né? Mas vamos olhar. Ato lesivo. Esse ato lesivo, ele também pode ser um contrato lesivo, não basta, não precisa ser só um ato propriamente dito. Ao patrimônio público de entidade de que o Estado participe, certo? De que o Estado participe. O Estado participando, ele pode estar participando como ente da administração pública direta ou indireta, certo? Entes da administração pública direta, União, Estados, Distrito Federal, municípios. Indireta, temos as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as empresas públicas, certo? Então, levando em consideração essa questão, então, se o Estado tiver alguma participação, tiver algum patrimônio público envolvido, a ação popular é cabível também, certo? E aí, que viole a moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico, cultural, tudo isso aqui, se tiver havendo algum ato lesivo, a ação popular é um instrumento cabível para fazer com que esse ato lesivo ou esse contrato lesivo cesse. Tranquilo aqui, de boa, né? Além disso, a lei popular, a ação popular, ela é prevista e regulamentada na Lei 4717 de 65, está aí grifada para vocês. É uma lei pequenininha, sugiro a leitura, tem poucos artigos também, é interessante, principalmente se você estiver na véspera de uma prova em que uma banca seja uma banca que costuma cobrar letra de lei, porque é uma lei muito pequenininha, ela fala sobre tudo que a gente vai ver aqui também na nossa aula, certo? E aí os legitimados para propor a ação popular. A gente já falou que a legitimação ativa é do cidadão, aquele que esteja em pleno grosso dos seus exercícios políticos, e aqui a gente vai trazer qual é a legitimação passiva, quem vai compor o polo passivo dessas ações. Então, pode ser a pessoa jurídica pública ou privada,
Pode ser a pessoa física que esteja envolvida dentro desses atos lesivos, seja um contrato, seja um ato lesivo, ou as entidades privadas que tenham alguma participação estatal. Lembrando que é possível fazer nessas ações um litisconsórcio passivo, certo? Então pode haver mais de uma pessoa figurando no polo passivo, mais de um réu. Aliás, todos os envolvidos direto no ato ou contrato devem ser citados. Todos, sob pena de nulidade. Então, se você conhecer quem são todos os participantes envolvidos no ato ou contrato lesivo, vocês têm que citar e colocar no polo passivo da demanda, sob pena de nulidade de toda a ação popular. Certo? Os legitimados passivos estão aí, como vocês podem ver, no artigo 7º da Lei 4717 de 65. O interesse de agir. O interesse de agir é um pressuposto processual, certo? A gente vê isso em processo civil. No processo civil, os pressupostos processuais básicos são o interesse de agir, a possibilidade jurídica do pedido e a legitimidade, certo? Além desses pressupostos já exigidos pelo Código de Processo Civil, na ação popular é importante que o polo ativo seja um cidadão, como a gente já vem falando, certo? Tem que constar e apresentar a ilegalidade ou imoralidade do ato que está sendo impugnado e a lesão. A lesão pode ser ao patrimônio público, à moralidade, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, certo? Então é muito importante que na ação popular, na petição da ação popular, estejam constando todos esses requisitos aí, certo? Todos esses pressupostos para demonstração do interesse de agir na ação popular. E aí, já falando sobre a ação popular, a gente chega no seu procedimento. Como o processo se dá? Como é processada a ação popular, certo? Ela segue o rito comum do Código de Processo Civil. É uma ação comum. Apesar de ela ser um instrumento constitucional previsto na ação constitucional, ela segue o rito do Código de Processo Civil. E como é esse rito? A petição inicial é protocolada e aí a gente tem o despacho inicial do juiz que vai verificar se a petição inicial tem todos os seus pressupostos, se tem todos os pressupostos de admissibilidade. Dando ok, manda citar a parte ré, os envolvidos lá no ato ou contrato lesivo que você identificou na petição, para se manifestar e apresentar sua contestação no prazo de 20 dias. Após isso, o Ministério Público também é intimado para participar da ação como custos legis, certo? Como fiscal da lei, para analisar se está tudo sendo feito de forma correta, fiscalizando aquela situação. Manifestou-se as duas partes, e aí pode acontecer ou a produção de provas, se for necessária uma audiência ou a realização de perícia, é feita essa parte de saneamento do processo para realizar e produzir mais provas. Caso todas as provas já tenham sido produzidas no processo, abre aí a possibilidade de apresentar alegações finais e aí vai para a sentença. Da sentença, o juiz pode reconhecer o ato lesivo ou o contrato lesivo e aí mandar suspender, anular ou extinguir aquele ato ou contrato, certo? E aí dessa situação, ou pode identificar que não houve nada e também julgar improcedente a ação. Lembrando que se for julgar improcedência da ação, se o autor da ação tiver de boa fé, ele não vai precisar pagar custas nem sucumbência, a não ser que ele esteja de má fé. A própria Constituição já determina isso, certo? Então, depois da sentença, cabe recurso, certo? A gente abre a fase recursal normalmente. E aí, terminando isso, a gente tem para a parte da execução também, cumprimento da sentença. Seja para que o réu vá ressarcir o patrimônio público ou reparar as lesões causadas aos bens públicos, certo? E aí o Ministério Público vai ficar fiscalizando aquela situação para saber se a determinação judicial está sendo fielmente cumprida. Tranquilo? E aí, a gente terminando essa parte do procedimento, a gente chega na nossa última parte, que é justamente o modelinho da ação popular. Como ela segue o rito todo do Código de Processo Civil, aqui não tem nenhum mistério, então vai seguir o rito ou o ordenamento do artigo 319 do Código Civil, com todos aqueles requisitos. Lembrando que a gente já tem uma aula sobre petição inicial. Se você não assistiu ainda, vá assistir, certo?
que é muito, a gente entra em muitos mais detalhes do que a gente está falando aqui, certo? Então, na petição inicial da ação popular, a gente vai precisar do endereçamento, qual é o juízo competente que vai julgar, e aí, na ação popular, por se tratar de uma ação simples, uma ação comum, que segue o rito comum do Código de Processo Civil, é para o juízo de primeiro grau, certo? É para o juízo de primeiro grau, a não ser que o ente ou o polo passivo que esteja participando tenha privilégio de foro, certo? Tenha competência de foro prevista na Constituição. Não havendo isso, juiz de primeiro grau, tranquilo. A qualificação das partes, né, vai identificar quem é o autor da ação popular. Lembrando que tem que ter um cidadão, então o título de eleitor tem que ser apresentado na petição inicial e a certidão de quitação eleitoral também, dizendo que ele não tem nenhuma pendência com a justiça eleitoral. Então é muito importante a apresentação desse documento também na qualificação das partes, certo? Depois os fatos, contando a historinha do que é que aconteceu. Lembrando que tem que apontar para que o texto dos fatos fique lógico, claro e compreensível. Tem que explicar quem, como, onde, quando e porquê, né? Tem que identificar essas perguntinhas até para facilitar a vida de quem está lendo aquela petição. Depois a parte do direito, que é onde a gente vai fazer a subsunção, o link dos fatos à norma jurídica. E a gente liga isso no tópico do direito. Depois o tópico da liminar, caso haja necessidade. Então, lembrando que o pedido liminar tem que ser apresentado os três requisitos. Quais são? Probabilidade do direito, risco de dano e a reversibilidade da demanda. Então, isso tem que estar claramente apresentado nesse tópico da liminar. Depois a gente tem os pedidos, né? Vai elencar todos os pedidos que a gente quer, faz os pedidos padrão mesmo, não tem nada especial. A intimação da parte, a intimação do Ministério Público, a procedência da ação, produção de provas, se tiver alguma prova a ser produzida, certo? E aí o encerramento. Valor da causa, assinatura, local, data e tudo ok, certo? Então, com isso, a gente encerra aí nossa aula de ação popular, certo? Eu espero que ela tenha ficado clara para você. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, de se inscrever no canal, de comentar, né? Se você gostou da aula, dá o seu feedback. Se está precisando de alguma coisa, teve alguma dúvida, comente aí, compartilhe também com seus amigos. E eu espero vocês na próxima aula. Que a força esteja com vocês.